Boa noite. Boa noite. A aprovação da Anvisa para imunizar bebês contra a Covid completa 11 dias. Mas o governo ainda não informou aos brasileiros quando eles vão poder vacinar os filhos na faixa etária de 6 meses a 5 anos. O último amistoso da seleção antes da Copa tem goleada e um episódio de racismo em Paris. Cresce o interesse dos adolescentes para votar nesta eleição. Quem quiser usar a versão digital do título de eleitor no domingo precisa de tudo pronto na véspera. A Justiça manda prender o empresário Tiago Brenan, que agrediu uma mulher numa academia de ginástica. Outras mulheres o acusam de estupro e cárcere privado. Veja também como a Constituição devolveu aos brasileiros o direito de escolher governantes pelo voto direto. O Jornal Nacional está começando. Nem artista, nem influenciador. Aliados da campanha de Lula estão conversando com Pedro Malan. A ideia é ter um vídeo de apoio do ex-ministro de FHC e um dos criadores do Plano Real. O bastidor em primeira mão para você é do Caio Junqueira, que chega daqui a pouco com todos os detalhes. A corrida eleitoral nos estados. Em São Paulo, nova pesquisa mostra Haddad com 34%. Tarcísio com 24% e Rodrigo com 19%. Tem também os números de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Puxada por combustíveis, prévia da inflação cai em setembro. Governo autoriza empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. E no futebol, o Brasil goleia a Tunísia no último amistoso antes da Copa do Catar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Foram divulgadas agora à noite novas pesquisas de intenção de voto nos estados. É isso, e a gente começa então por São Paulo. Vamos ver os candidatos que mais pontuaram em cenários de primeiro e segundo turnos na pesquisa estimulada. E o levantamento foi contratado pela TV Globo ao IPEC. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, lidera com 34% das intenções de voto. O ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vem em seguida com 24%. E o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece com 19%. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem, são 9%. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno. Entre Haddad e Tarcísio, o petista venceria com 44% contra 37% do ex-ministro. Brancos e nulos somam 11%. Não sabem, são 8%. Entre Haddad e Rodrigo Garcia, o petista também venceria com 41% contra 38% do tucano. Brancos e nulos somam 14%, indecisos são 8%. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Aqui na bancada nós temos o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Pondé. Seja bem-vindo. Boa noite, Senes. Boa noite, cara. A prévia da inflação oficial teve o segundo mês seguido de deflação, mas as reduções de preços estão localizadas basicamente em combustíveis, comunicações e alguns alimentos, de acordo com o IBGE. Agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta terça-feira, 27 de setembro. Há 5 dias do primeiro turno, presidenciáveis investem em ações de campanha no Sudeste e Nordeste para conquistar o voto do eleitor que ainda está indeciso. Força Nacional irá atuar na segurança nas eleições em 11 estados brasileiros. E centrais sindicais entregam documento ao presidente do TSE em que pedem reforço do policiamento nas zonas eleitorais. Governo federal praticamente zera a verba prevista para os programas alimentares para o próximo ano. Quase metade dos brasileiros acredita que problemas psíquicos são os principais desafios para a saúde, à frente, inclusive, do câncer.
Lembrando que nessa edição nós temos o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e o economista e doutor em Ciência Política Ricardo Senes. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Dezenas de economistas liberais divulgam carta de apoio ao ex-presidente Lula, candidato à presidência pelo PT. E Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, participou de comício com apoiadores no Nordeste. Ciro Gomes e Simone Tebet concentram ações da campanha em São Paulo. Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto, hein? Chegamos pontualmente nessa terça-feira, hoje é dia 27 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? A mais uma edição do UOL News. Vamos juntos pelos próximos 45 minutos para atualizar o noticiário e também para trazer a análise aqui dos nossos colunistas sobre os principais assuntos dessa terça-feira. Você já sabe, para assistir ao UOL News, é só acessar o nosso site, 8 da manhã, meio-dia, e agora às 6 da tarde, ou então acompanhar pelas redes sociais do UOL. Tem a opção de nos assistir pelo Facebook, também pelo TikTok, Twitch, pelo YouTube. Se você está no YouTube, inclusive, vote na enquete do dia, que é essa aí. Você acha que a eleição presidencial vai ter segundo turno? E aí? Sim ou não? As pesquisas indicam que há essa possibilidade, mas mesmo assim, nenhum analista, ninguém quer cravar aí que haverá ou não segundo turno. Tudo vai depender de algumas variáveis. Abstenção, por exemplo, comparecimento às urnas, todo mundo que respondeu às pesquisas vai votar? Não. Vai haver algum problema? Medo com os casos de violência política? Aliás, mais um registrado agora há pouco em São Paulo. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouquinho. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, estão, nesse momento, em ataque direcionado ao ministro aposentado do Supremo, Joaquim Barbosa, que declarou voto no ex-presidente Lula já no primeiro turno. O apoio foi celebrado pela campanha do petista. Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente, disse que, abre aspas, abjeto é roubar a educação, a saúde, a segurança e a esperança do povo brasileiro, fecha aspas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, compartilhou o mesmo vídeo em que Joaquim Barbosa fala sobre o esquema do mensalão, também foi compartilhado pelo Flávio. E o ministro Joaquim Barbosa foi relator do processo do mensalão no Supremo, fez duras críticas ao PT nesse vídeo aí e falou, inclusive, que Bolsonaro foi o único a votar contrário ao PT. Ele que, apesar de ter sido indicado por Lula ao STF, foi um dos algozes do partido no Supremo Tribunal Federal, principalmente quando a gente fala do esquema do mensalão. Vamos ver o vídeo divulgado hoje em que Joaquim Barbosa fala que Jair Bolsonaro, a escolha dele, seria péssima. Vamos ver. Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. Não está à altura. Não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição. Vamos falar mais sobre esse assunto, repercutir esse e outros assuntos da terça-feira com os nossos colunistas Chico Alencar. Olha, misturei tudo. Chico Alves e Kennedy Alencar. Uma ótima noite hoje. Furacão atinge Cuba com tempestades e ventos de 200 km por hora. 1 milhão de pessoas sem eletricidade. A previsão é que ele chegue nos Estados Unidos amanhã. Europa investiga vazamentos em 2 gasodutos que saem da Rússia para o continente. A suspeita é que foi sabotagem. Quadrilha ataca a transportadora no interior paulista e rouba dezenas de armas. Como funciona o aplicativo que oferece serviços para o eleitor e vale até como documento para votar?
Prévia da inflação tem índice negativo em setembro pelo segundo mês seguido. Está de olho em um carro automático. Falta de treinamento pode provocar acidentes. Pilotos de avião reclamam de interferência de laser nos pousos e decolagens em Belo Horizonte. Justiça da Espanha abre processo contra Shakira. A acusação de fraude ultrapassa os 70 milhões de reais. O exemplo da Escola Pública do Sertão, que superou colégios particulares na variação da educação básica. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. A gente continua falando dos transtornos da chuva em São Paulo. Fazia tempo que não chovia tão forte, com alagamentos na maior cidade do Brasil. Com essas imagens do Alto de São Paulo, Felipe Garrafa nos traz as informações. Veja hoje no SBT Brasil. Quadrilha invade galpão de transportadora no interior de São Paulo e rouba 48 pistolas. Crime ambiental. Áreas de garimpo em terras indígenas aumentaram 6 vezes desde 2010. Líderes pró-Moscou anunciam vitória em plebiscito para anexar territórios ucranianos. O funeral do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, assassinado em julho. E a vitória do Brasil no amistoso contra a Tunísia. É já já. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A cada ano cresce o número de pessoas desaparecidas no Brasil. Uma média de 200 boletins de ocorrência é registrado por dia. E para muitas famílias, esse pode ser um drama sem fim. Apenas metade dos desaparecidos é localizada. Veja agora outros destaques desta edição. Lei seca nas eleições. Saiba os estados que já definiram se vão ou não vender bebidas alcoólicas no próximo domingo. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso a não ser em flagrante ou no caso de condenação por crime inafiançável. Saiu a regulamentação do empréstimo consignado para quem é beneficiário do Auxílio Brasil. A taxa de juros não pode passar de 3,5% ao mês. O furacão Ian chega a Cuba. Milhares de pessoas precisaram sair de casa. Vazamentos são identificados em gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha. Existe a suspeita de sabotagem. Uma quadrilha invadiu uma transportadora em Campinas, no interior de São Paulo, e levou cerca de 50 armas. O grupo, formado por 7 homens, também roubou 800 munições que foram abandonadas durante a fuga e recuperadas pela polícia. Até agora, ninguém foi preso. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite, 18 horas e 5 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. Alexandre de Moraes quebra sigilo de assessor de Bolsonaro. O presidente diz que o TSE é parcial e faz perseguição política. E tem uma denúncia de doutrinação política em uma escola infantil em Pernambuco. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, um dos principais assessores do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A quebra do sigilo foi feita atendendo a um pedido da Polícia Federal. A informação foi publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo. O fato se tornou público exatamente no mesmo dia em que Moraes foi alvo de uma queixa-crime apresentada por 131 delegados da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República em Brasília. No documento, o magistrado é acusado de abusar da autoridade ao autorizar a operação contra empresários acusados de defenderem um golpe de Estado. Também na mesma data, o jornal The New York Times publicou um texto questionando as atitudes do Supremo Tribunal Federal brasileiro. De acordo com a reportagem da Folha, a Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens do presidente da República mensagens sobre transações financeiras e elas seriam suspeitas. Segundo o jornal, as investigações analisaram conversas por escrito, áudios e fotos trocados pelo assessor do presidente, que teria sido feito com outros funcionários da presidência. As apurações apontam a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro.
As movimentações financeiras se destinavam a pagar contas pessoais da família presidencial e também de pessoas próximas da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Como ajudante de ordens, Mauro César Barbosa Cid é uma das pessoas mais próximas do presidente da República e o acompanha em atividades internas e até mesmo nas agendas fora do país. Recentemente, ele esteve com o presidente em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A assessoria da presidência negou ainda nesta segunda-feira que haja qualquer irregularidade nas transações feitas pelo ajudante de ordens do presidente da República. Segundo o Palácio, os valores movimentados têm como origem a conta particular do presidente da República. Mas destaque a gente abre o programa desta terça. Vamos a... Olá, como foi a noite de debates na reta final da campanha para governador? Vamos trazer também reportagem especial sobre a importância do voto para o Legislativo. Prévia da inflação negativa pelo segundo mês consecutivo. O Carlos Alberto Sardenberg explica. A situação em Cuba depois da passagem do furacão Ian, que agora segue em direção aos Estados Unidos. E no Campeonato Brasileiro, vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense. O JG é logo depois do debate. Eu te espero.